poder pegar também, tá? Então, sequência lá da América Latina e da África, né? Que a gente tinha começado a falar, a gente falou dessas duas regiões dentro do contexto ali da Guerra Fria, que é aquele conflito entre as duas superpotências, né? Quem são essas duas superpotências? União Soviética e Estados Unidos, tá? Então, só para a gente poder relembrar um assunto que a gente já tinha falado um pouquinho antes das férias, para que ninguém fique perdido aí, principalmente quem está retornando, né? Ou quem não veio naquelas aulas, acabou não vindo nas últimas aulas, nós falamos do conflito que tem início após a Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria. Recebe esse nome porque não teve um conflito ali direto entre as duas superpotências. Por isso que nós chamamos de Guerra Fria, tá? Não teve um conflito, então, do que ali? De trincheira, né? Eles se encontrando, como foi na Segunda Guerra Mundial. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? De boa? Como foi na Segunda Guerra Mundial, tá? Ou na Primeira Guerra Mundial também. Eles exerciam ali influência sobre áreas, né? Sobre zonas. É isso que é importante a gente lembrar. Então, nós tínhamos o RSS do lado socialista e, do outro lado, né, os capitalistas. Tá? Por isso, um conflito leste e oeste. Tá bom? A oeste estavam os capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e a leste estava a União Soviética, né? O socialismo. Tá? Dois modelos políticos e econômicos diferentes, que a gente chegou a comentar naquelas aulas passadas, eu expliquei para vocês. Porque para a gente poder entender o que foi a Guerra Fria, a gente tem que entender o que são esses dois modelos político-econômicos, tá? Quem tiver dúvida, tem as aulas gravadas, é só entrar lá e pegar. Tá? Quem é que tá desmutando aí? Tem que ser o Pineço, né? Não fui eu, lá, então. Professor. Fala, Paulo. Tanto que você vê que a pessoa que estourou o microfone agora tá com o nome da Lara e a Lara tá na chamada. Então não é alguém de verdade, primeira coisa. É alguém então, que alguém passou o link e tá entrando para estourar o microfone, não. Então vamos fazer o seguinte aqui. Então. Já vamos tirar, que a gente evita, né, maiores transtornos. E depois eu vou alterar lá também, tirar da chamada, tá? Bom, então vamos lá. Felizmente a gente fica fazendo essas Não é a Lara, faz essas graças, é outra né? pessoa. É o que eu tô falando, não é a Lara. A Lara tava na chamada, mas era uma pessoa com o nome da Lara, entendeu? Mas isso é porque a gente passa, né? No caso, vocês passam aí, não sei quem, passa o link da aula para pessoas de fora da escola. Professor, você tirou a pessoa errada. Hã? Eu acho que... Acho que a pessoa saiu e você tirou a outra Lara. A Lara de verdade. Não, mas só tinha uma Lara aqui. Não, é porque a Lara tava com a câmera aberta. Então, você tirou a Lara de verdade, porque a outra Lara deve ter saído. Tanto que tava escrito o nome errado, né? Porque eu não consigo nem fazer isso direito. Realmente não tem vida mesmo. Tá, mas depois manda aí o convite, eu aceito, tá bom? Então, retomando aí, pra gente não perder, mas não façam isso, não passem o link da aula, senão atrapalha a aula, tá vendo? Durante eu vou falar a aula, lá no grupo, tá, professor? Isso acontecendo, tá bom, pode ser, tá? Então, eu tinha explicado para vocês esses dois... Pode ajudar meu irmão aqui rapidão, tá? Daí, eu não entendi, Thiago, mas tá bom. Ele não tá conseguindo assistir a aula dele. Tá. Então, olha só, nós temos aí dois modelos diferentes, né? Um é o modelo capitalista e o outro é o modelo socialista, certo? E aí vocês vão ter que entender a diferença entre esses dois modelos para que a gente possa entender o conflito, tá bom? Esse conflito que existe ou passa a existir ao final da Segunda Guerra Mundial, porque as duas superpotências, elas buscam ali a hegemonia econômica, política, né, militar do planeta. E o que é hegemonia? Estar no topo, né, ser a liderança, tá? Ser a força máxima, beleza? Por isso que esse conflito, então, tem esse nome Guerra Fria. Esse conflito tem alguns símbolos. Professor, eu acho que você baniu ela da chamada. Não dá para ela entrar. Bom, a culpa não é minha, né? Passaram o link, eu tirei. Agora a gente vai continuar a aula, então ela tenta mudar lá o link, não sei.
Então, ó, tem alguns símbolos, tá, desse conflito, né? O Muro de Berlim é um desses símbolos, tá? Muro de Berlim porque divide a capital da Alemanha, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, entre as potências vencedoras. Então nós temos Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética dividindo aquele território. E por que foram dividir a capital da Alemanha? Porque a Alemanha é a principal responsável pela Segunda Guerra Mundial, tá? O Muro de Berlim não é construído ao final da Segunda Guerra, ele é construído na década de 60, em um momento em que as duas superpotências estavam em conflito, né, em um grande conflito ali. Era o momento mais tenso da Guerra Fria. Tá? É justamente daquele período também que tem a crise dos mísseis que a gente comentou no conteúdo passado. Tá? A crise dos mísseis, que é a rusga entre Estados Unidos e Cuba, porque Cuba, depois de alguns embargos, acabou aceitando a instalação de mísseis dentro do seu território. E os Estados Unidos se sentiu ameaçado com essa instalação, porque Cuba é uma ilha que está muito próxima ao território americano, né? Bom, aí tem a bipartição da Alemanha, que é a divisão dela também. A Alemanha também vai ser dividida entre as três potências capitalistas vencedoras e a outra parte, a parte leste, para a União Soviética. Tá? Por isso que o leste da Alemanha ali fica sendo controlado pela União Soviética, que nós chamamos de Alemanha Oriental. Tá? Então, passam a ter duas Alemanhas ao final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. E a capital, que estava na parte da Alemanha Oriental, também vai ser dividida entre essas potências. Beleza? Bom, nós temos uma proximidade geográfica, mesmo origem histórica e cultural, no leste europeu, principalmente. Né? Então, você está falando da União Europeia, tá? E aí você tem ali, dentro da União Europeia, uma divisão, né? Uma divisão entre a Europa Ocidental capitalista e o leste europeu socialista. É o que o Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, vai definir ao final da Segunda Guerra Mundial, né? E esse afastamento da União Soviética das discussões com o mundo ocidental de cortina de ferro. Tá? Então, a cortina de ferro, ela divide o planeta, né? Divide ali o mundo em dois lados. Tá? Divide ali para a gente, então, de um lado os socialistas, de outro lado os capitalistas. E por que a gente tem que trabalhar com essa ideia de planeta? Por causa das zonas de influência. Tá? Então nós temos ali a zona de influência da União Soviética e ela influenciando em outras regiões, né? No continente americano e no leste europeu. E nós temos os capitalistas também. Fala. A Lara tá tentando entrar. Já aceitei. Tá? Já aceitei aqui. Não sei se é ela, mas já aceitei aqui. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês lembrem dessa velha ordem. É um período em que o mundo aí ele está vivendo, né, sob forte pressão, tá? Principalmente porque a gente tem um certo receio de que possa ocorrer uma terceira guerra mundial nesse período aí da Guerra Fria. Tranquilo? Vamos lá. Bom, as diferenças entre as duas superpotências para a gente poder lembrar também. Então tem diferenças ali, políticas, econômicas e sociais. Dá para a gente falar de cada uma delas tranquilamente, né? Na política, você tem um sistema que é voltado para a acumulação de capital, que é o capitalismo, né? E do outro lado você tem quem? O socialismo, que é voltado para o quê? Para uma distribuição igualitária, né? Uma sociedade sem classes sociais. Então essa é uma grande diferença entre eles, né? A forma de administração também. Por quê? Na parte capitalista nós temos democracias e ditaduras, né? E na parte socialista nós temos ditaduras. Tá? Democracia são bem poucas as que existem, ou quase nada, né? Você analisa a União Soviética, por exemplo, era a política de um partido só que ficava lá escolhendo seus líderes e alternando o poder com um único partido. Mais ou menos o que é a China hoje, né? A China ela já é muito mais capitalista do que era a União Soviética,
durante o período da Guerra Fria, tá? Porém, até mandaram uma mensagem que eu me perdi. Bom, então a Rússia era muito mais, a União Soviética muito mais fechada, né? Então você não tinha ali uma alternância de poder, não tinha um sistema pluripartidário, ou seja, vários partidos para poder disputar ali uma eleição, tá? Então a gente entende isso como um governo mais autoritário, tá? Sem um regime ali democrático instalado, que é como é a China hoje. A China hoje tem um partido só, que é o Partido Comunista, o atual presidente, o Xi Jinping, e ele vai ficar até morrer agora, depois o Partido Comunista vai escolher uma outra liderança para assumir aquele poder, né? Para assumir o poder ali da China, tá? Além da política, essa divisão também tem a parte econômica. Tá? Então, são modelos econômicos diferentes. Então, você tem ali a parte capitalista, que nós chamamos de economia de mercado, né? Então, aberto, criação de grandes empresas, empresas multinacionais, transnacionais, acumulação de capital. Do lado socialista, você não tem isso, não tem acumulação de capital, né? Você não tem ali empresas transnacionais, multinacionais, tá? Você tem o quê? Um Estado intervindo na economia, então o Estado centraliza, você tem toda a propriedade que era privada concentrada no Estado, então você não tem empresas privadas no socialismo, beleza? Todas pertencem a quem? Ao Estado. No caso, não é nem ao Estado, pertence ao povo, né? Sob o controle do Estado, mas é o Estado que vai administrar elas, né? E também tem as diferenças sociais. Quais são elas? Por exemplo, liberdade de expressão. A liberdade de expressão vai ser muito maior na parte capitalista do que na parte socialista, né? Com exceção dos governos autoritários também capitalistas do período das ditaduras, regimes militares, porque aí você não tinha liberdade de expressão também para questionar governos, né? A gente retrata mais Estados Unidos e Europa, que a população tinha uma liberdade muito maior do que, por exemplo, as ditaduras que existiram nesse período aqui no continente americano, tá bom? Outros pontos ali são as disputas, né? Que a gente comentou, as disputas culturais, esportivas, período de Olimpíadas. Então, essas duas potências, elas ficavam disputando entre elas, né, para ver qual teria ali a hegemonia do planeta, tá? E como que elas atuavam? Sobre zonas de influências. Então, as duas superpotências buscavam ali uma quantidade de países mais afastados do seu território que ficassem sob a sua zona de influência, tá? Como que o capitalismo atuava dessa forma na zona de influência? Financiando, emprestando dinheiro, né? Financiando golpes militares, tá? Concedendo modernização com tecnologia americana. Então, os Estados Unidos criaram uma grande zona de influência dessa forma, principalmente aqui no continente americano. Quando eles financiaram golpes militares no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Bolívia, tá? Para manter ali a sua zona de influência e não perder territórios aqui no continente americano. Beleza? Então a ditadura militar que existiu aqui no Brasil, aquele golpe militar, o Enzo Andrei caiu ou o Enzo Andrei está aí? Tô aqui, professor, tô aqui. Porque estão mandando outro convite aqui com o seu nome. É você? Não, sou eu não. Aí, Deve ser tá alguma vendo? outra pessoa tentando entrar para estourar o microfone. Pois é. Deixa eu remover então esse fera daqui. Não passa não, gente. Não passa o link não. Tá? Como já estourou o horário, ninguém vai entrar agora, depois do horário. Certo? Então nós temos aí essas zonas de influências, os Estados Unidos, né? Uma forma de manter a zona de influência era emprestando capital, emprestando tecnologia, fazendo esses financiamentos, endividando os países, criando a dívida externa deles, como ocorreu aqui com a gente, com os golpes militares, né, ou com o golpe militar de 64, depois empréstimo de dinheiro para promover o desenvolvimento e depois endividou a gente. Tanto é que os militares deixaram o poder com mais de 300% de inflação para a gente aqui, para os civis poder trabalhar, né? Bom, e da parte socialista, eles criavam a sua zona de influência financiando ali as guerrilhas contra os governos ditatoriais.
como ocorreu com a guerrilha cubana, que tomou o poder em 1959, né, que ficou marcado como uma revolução cubana de Fidel Castro, que tirou Fulgêncio Batista, que era um ditador alinhado com os Estados Unidos. Tá? A mesma coisa ocorre com a Revolução Chinesa, que depois o Mao Tse-tung se aproxima mais da União Soviética, e em outros conflitos também no continente africano, tá? Na América Central. Então a União Soviética ela financiava essas guerrilhas. A própria guerrilha do Vietnã é financiada com armas e principalmente armas, né? Da União Soviética para poder combater o exército americano, que acaba conseguindo derrotar o exército americano naquele conflito. É um dos únicos conflitos que os Estados Unidos acaba perdendo, né? Bom, a Guerra Fria, como a gente já tinha comentado, também ela tem fim em 1991. É o fim do conflito porque a União Soviética ela se desintegra, né? Ela deixa de existir. E por que ela deixa de existir? Crise econômica, crise política, crise social. Tá? Crise econômica, devido aos gastos da corrida armamentista, da corrida aeroespacial, da competição com os Estados Unidos, acontece que a União Soviética, por ter um sistema ali que não acumula capital, não consegue competir com a outra superpotência que tem união com o mundo todo, né? E que se desenvolve muito mais rápido, que por ter muito mais dinheiro acaba incentivando as pesquisas e a ciência, né, e acumulando mais capital cada vez mais. Então isso vai criando ali uma crise econômica dentro da União Soviética. Com a crise econômica vem também a crise política, a falta de transparência, né, corrupção entre quem estava no poder da União Soviética, né? E a população começa a perceber aquilo. E da crise social é a movimentação dos países ali que faziam parte da União Soviética que já queriam se separar, principalmente os países bálticos, tá? Lituânia, Estônia, Letônia são os primeiros países ali a pressionar a separação, né, dos seus territórios da União Soviética, tá? Aí na sequência vem a independência da Rússia com a eleição do Boris Yeltsin, e aí a União Soviética ela não consegue mais se manter e ela chega ao fim em 1991. Tá? Um dos pontos que mais derrubaram a União Soviética, além dessas três crises, foi também a queda de um dos símbolos desse conflito, que foi a queda do Muro de Berlim em 1989. Ali já mostrava o enfraquecimento desse bloco frente à potência Estados Unidos, tá? Uma das últimas tentativas ali de reerguer a União Soviética, o então líder, né, desse bloco, o Mikhail Gorbachev, ele lança dois planos de governo para tentar recuperar ela, né? Um se chama Perestroika e o outro se chama Glasnost. Qual que é a diferença? Perestroika era uma abertura econômica, o que é contrário ao socialismo, né? Porque você imaginar abrir o comércio dentro de um sistema socialista, abrir as fronteiras para a entrada de multinacionais, né? Isso é algo impensável, proibido. É o que faz com que uma parte da cúpula soviética fique contra esse cara, contra o Gorbachev. E a outra medida adotada por ele é a Glasnost, que é a transparência política e a liberdade social. Quando dá essa liberdade social, as pessoas vão para a rua pedir o fim do regime, né, mais autoritário. Tá? E aí a União Soviética ela acaba não aguentando e chegando ao fim. Um outro ponto importante, depois da independência da Rússia, é a criação ali da CEI, que aparece por hoje para vocês. O que significa CEI? Comunidade dos Estados Independentes. Tá? Então, os Estados independentes eles passam a fazer parte aí de um novo bloco econômico, tá? Estados independentes porque eles se separaram da União Soviética e criaram esse bloco econômico uma liberdade muito maior, sem o controle, né, lá do Kremlin ou da Rússia. Falou um ali, pouco né? deles no final do capítulo da Guerra Fria. Eu lembro que era... Eu lembro falando um pouco deles, lá que tinha uns 3 líderes, assim, que eram meio que umas imagens, assim. Isso. O principal país ainda desse bloco, da comunidade dos Estados Independentes, é a Rússia, né? É a maior economia do leste europeu até os dias de hoje, é uma das grandes potências industriais do mundo, é um dos grandes fornecedores de matéria-prima para toda a Europa,
tá? Então a Rússia ainda consegue controlar esse bloco econômico, mas não com a força que tinha como era no período da União Soviética, né? Que aí o poder era muito maior. Bom, com o fim da Guerra Fria, nós dizemos que é o fim da velha ordem, né? Por que velha ordem? Porque é o fim da disputa de poder entre as duas potências, União Soviética e Estados Unidos, tá? Então, a partir do fim ali da Guerra Fria em 91, começa para a gente, então, a nova ordem mundial. Eu sei que é um pouco confuso a gente entender isso, ainda mais vocês, que agora que estão vendo esse conflito da Guerra Fria, vão rever mais à frente, né? Mas é importante que entenda. Então, até 1991, nós definimos como velha ordem, que é a disputa Estados Unidos e União Soviética. A partir de 1991, até os dias de hoje, nós vivemos na nova ordem mundial, onde nós temos ali potências mundiais que exercem influência em várias áreas do planeta, né? Ou exercem influências em várias áreas do planeta, tá? Então nós temos os Estados Unidos exercendo influência no continente americano, beleza? No geral. Então exerce influência na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Aí você pode até falar assim, não exerce não. Será que não? Qual é a maior potência do continente americano? Estados Unidos, né? Potência econômica, militar, tá? Então, exerce uma grande influência aqui na nossa área. Tanto é que a gente está acompanhando, né? A maioria dos líderes mundiais, mas principalmente aqui do continente americano, busca uma aproximação com Donald Trump. Não é isso? Inclusive o nosso aqui, tá? Então, existe. Tem épocas que afasta, tem épocas que aproxima, agora está muito mais próximo do que nunca, né? A União Europeia exercendo influência no continente africano, tá? Então essa é a ideia. Estados Unidos exerce influência no continente americano, União Europeia no continente africano, e aí nós vamos ter na Ásia o Japão primeiro. O Japão exercendo influência na Ásia. Depois, com o crescimento econômico chinês, aí a China ultrapassa, né, ou toma o espaço do Japão, ou ficam os dois ali também, dá para a gente ter essa análise, as duas grandes potências da Ásia, né, exercendo influência naquela região. Tá? Então, isso é a nova ordem mundial. Nós temos ali grandes potências exercendo influência em outros países menos desenvolvidos, assim podemos dizer. Tá? Então, são essas três grandes. Você fala assim, e a Rússia? Para onde que a Rússia foi? A Rússia virou um país subdesenvolvido. Certo? Que no início dos anos 2000 passou a ser entendida como uma potência emergente. Assim como quem? Assim como o Brasil, assim como a Índia, assim como a China. Isso quer dizer então que a Rússia caiu? Caiu porque ela sai da União Soviética no início da década de 90 com uma crise econômica enorme. O Boris Yeltsin vai introduzir o neoliberalismo, privatizações, reestrutura econômica, abertura econômica, e mesmo assim a Rússia só se recupera no início dos anos 2000, com Vladimir Putin já no poder do país, e naquele boom das commodities, que é quando ela consegue acumular mais capital, assim como o Brasil também no início dos anos 2000, a economia chega a ser a sexta maior do planeta. Tá certo? Bom, nessa nova ordem mundial nós temos ali alguns processos. O primeiro, já vou falar para vocês, globalização. Eu sei que muitos nunca ouviram falar desse termo globalização, mas a globalização ela está ligada a esse grande fluxo de informação que a gente tem, ao grande fluxo de mercadorias e capitais. Então, ela está ocorrendo agora. Tá? A globalização é o estágio mais moderno desse capitalismo que nós vivemos, que a todo momento a gente está fazendo fluxos, a gente está movimentando, mesmo que a gente não perceba. Eu vou dar um exemplo aqui de globalização atual, mas bem moderna mesmo. É você com seu aparelho de celular. Assim, nossa, eu e meu aparelho de celular, é globalização? É. Porque a globalização ela envolve tecnologia e fluxos. Fluxo de informação, mercadoria e capital. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui de globalização. Você, na hora do almoço, está com fome, seu pai e sua mãe saiu, você está sozinho, mas você tem seu celular, né? E você tem ali um cartão de crédito, vamos supor, ou um dinheirinho que deixaram para você, tá? E você está com fome.
Aí você lembra que tem um aplicativo que você pode pedir comida e vem o cidadão e faz a entrega para você, tá? Aí você usa esse aplicativo. A utilização desse aplicativo, você está usando uma tecnologia e uma informação. E aí você vai usar, além da tecnologia, da informação, você vai usar o que também? Você vai usar ali, você vai pedir a mercadoria, que é o alimento, e você vai ter que pagar por essa mercadoria. Então você fez os 3 fluxos. Você fez o fluxo de informação, mercadoria e capital. Isso é globalização, tá? Mas é uma pequena partezinha da globalização. Por quê? Nós temos as grandes multinacionais, transnacionais, que estão ligadas a esse processo também. Multinacionais têm uma sede e mandam várias filiais, né, para o mundo todo. McDonald's está ligada a essa globalização, tá? Beleza? Transnacionais são aquelas empresas que têm uma sede, mas elas fracionam o trabalho. É a Nike, a Puma, a Apple, que nós sabemos que a tecnologia é de país desenvolvido, mas a produção está sendo realizada em países subdesenvolvidos. Isso. Fala, Renato, o que você perguntar? Você me aceita aqui pelo iPad aí, por favor? Aceito, calma aí. Aí, obrigada. Foi? Beleza. Então, assim, ó, há uma diferença, tá? Mais pra frente a gente vai falar dessas empresas, beleza? Transnacionais e multinacionais. Opa, deu um eco. Então, multinacionais e transnacionais. Multinacionais têm sedes e liberam filiais. Transnacionais fazem uma coisa que nós chamamos de fragmentação do trabalho. Contratam outras empresas para produzir para elas, depois juntam ali e revendem aquele produto. Tá? A Nike faz isso, a Puma faz isso, a Adidas faz isso. É só pegar a etiqueta dos seus tênis aí, dos tênis de vocês, que vocês vão perceber que as grandes marcas estão espalhadas em países subdesenvolvidos. Tá? Isso é uma era da globalização, isso já tem a ver com a nova geopolítica mundial. As empresas, elas, depois do final da Guerra Fria, sem perder ali, sem ter a chance de perder o seu capital investido, né, tendo só um modelo econômico que é o capitalismo, o vencedor, começam a mandar as suas empresas para países subdesenvolvidos mais pobres. Por quê? Porque dessa forma consegue acumular mais capital. Tá certo? O acúmulo de capital é o objetivo principal do modelo capitalista. Eu já tinha explicado isso para vocês. Um outro ponto importante da nova ordem é a formação de blocos econômicos, tá? Nós temos um que vem antes da nova ordem, né? Que é a União Europeia. Quando eu for falar de blocos econômicos com vocês vão ver que a União Europeia ela surge ao final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1947. E ela nem se chamava União Europeia, se chamava Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, seca. Depois ela vai mudando de nome, né? Depois vira CE, depois só CE, que é Comunidade Europeia, até virar União Europeia em 1992, depois do Tratado de Maastricht. Então é o bloco econômico mais antigo que existe, tá? Mas depois, ao final da Guerra Fria, outros blocos foram surgindo. Nós tivemos a criação do NAFTA, do Mercosul em 1991, tá? Ó, no ano que acaba a União Soviética tem a criação do nosso. O NAFTA é o bloco econômico que envolve ali Estados Unidos, Canadá e México, tá? Que é uma livre circulação de mercadorias. Mais para frente nós vamos falar dele também. Aí tem a criação dos tigres asiáticos. Nossa, tigres asiáticos é um bloco econômico também lá do Sudeste Asiático, tá? A própria SEI, que a gente comentou, é um bloco econômico, Comunidade dos Estados Independentes. Então, a criação desses blocos. Beleza? Bom, na ordem multipolar, que é também como é chamada a nova ordem mundial, multipolar porque agora a gente tem vários polos, né? Entendam isso. Várias potências, tá? Comandando aquelas áreas. Então, o poder ele passa a ser medido ali pela capacidade econômica do país, ou seja, pelo quanto ele consegue arrecadar ao final de um ano. Essa arrecadação ao final de um ano nós chamamos de PIB. Então, os maiores PIBs são as maiores potências econômicas do planeta. Estados Unidos, aí depois vinha a União Europeia e Japão em 1991, né? Depois da unificação da Alemanha, a Alemanha. Tá? Hoje nós sabemos que nós temos quem? Nós temos Estados Unidos, China e União Europeia ali, né, brigando, principalmente a Alemanha, né, a maior economia da União Europeia. Tá? Fala.
Qual que foi o país que saiu da União Europeia esse tempo atrás? Foi a Inglaterra, não foi? Reino Unido, Não, Reino Unido. que também tem a Inglaterra ali envolvida, né? Reino Unido porque quando a gente fala Reino Unido tem mais de um país, né? Pega a Inglaterra, Escócia e a Irlanda. Eles que saíram através do Brexit, né? Que significa Brexit Exit, essa Inglaterra saindo ali, que é um movimento separatista também. Quando eu for falar de bloco europeu com vocês, a gente vai tratar desse assunto, tá? Ou quando eu for falar de movimento separatista também vou citar esse assunto aí com vocês, porque é um movimento de saída. Reino Unido saiu do bloco. Então, era a maior potência junto com a Alemanha, né? Bom, então dentro dessa ordem multipolar aí das novas potências, né, capitalistas, nós temos ali algumas características que eu quero falar com vocês. Primeiro, disponibilidade de capitais, tá? Então, dinheiro. Esses países acumulam muita riqueza. Por quê? Porque eles investem em ciência e pesquisa, certo? Então, ciência e pesquisa promove o quê? Avanço tecnológico, tá? Todo produto que tem ali o emprego da ciência, da pesquisa e da tecnologia, ele agrega um maior valor. Então, ele fica mais caro, tá? É por isso que o minério de ferro, o valor dele é muito baixo e quando você compra um carro, ele está muito caro. Por quê? Porque o carro teve um emprego da tecnologia muito mais avançada, né? A simples extração do minério de ferro, ele ainda não teve nenhum tipo de avanço tecnológico em cima dele, né? Nenhum tipo de tecnologia em cima, tá? Então, o Brasil, um país marcado pela exploração de minério de ferro, que é o exemplo que eu vou dar, e venda desse minério, o Brasil agrega menos capital, por exemplo, que as grandes potências que desenvolvem marcas de automóveis, né? Que desenvolvem ali automóveis e revendem aqui para a gente. Por quê? Porque o que eles estão revendendo é tecnologia. E o que a gente está vendendo é matéria-prima, tá certo? O nome disso, dentro do capitalismo, se chama DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então, os países mais pobres, subdesenvolvidos, emergentes, como é o nosso caso, vendem matéria-prima, certo? E acaba importando o quê? Tecnologia. É por isso que nós vamos ter sempre uma balança comercial deficitária. O que quer dizer uma balança com déficit? Uma balança que deve, que fecha negativa, tá? Que é quando você mais compra do que vende. E nós vendemos pouca tecnologia, até porque nós não temos grandes marcas multinacionais. A gente também não tem nenhuma metalúrgica ou siderúrgica nacional, esse tipo de coisa. Assim. A gente tinha, né? Agora a gente... E depois a gente passou por um processo de privatizações, que é o que eu vou chegar ali no consenso de Washington e explicar para vocês. Tá? Também tem um negócio que quando a gente estava conversando de petróleo, né, um tempo atrás, que a gente tem uma reserva de petróleo no pré-sal e tudo, mas a gente não faz combustível com petróleo, a gente importa petróleo e a gente perde dinheiro com isso. Isso. E a gente permite, Paulo, que é algo mais severo ainda, a gente permite que empresas estrangeiras venham aqui no Brasil, na nossa região, numa reserva que nós descobrimos que é uma das maiores do mundo, extraiam o petróleo, levem embora lá para o país delas e revendam o combustível para a gente. Entendeu? Então a gente está abandonando a ideia de refinar esse petróleo e fazer o combustível aqui, o que acaba encarecendo. Por isso que o combustível está tão caro. Eu ia falar, e também isso é mais barato para a população o combustível, né? Sim, se a gente fizesse essa exploração, sim. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. A gente não vai falar de Brasil. O Brasil nem sempre foi assim, tá? O Brasil nem sempre foi assim um país entreguista, um país que não desenvolvia tecnologia. Isso é algo mais recente, das últimas políticas para cá. Porque se você... Do governo militar para cá, né? Do final do governo militar para cá, tá? Um país que privatizou mais, entregou suas riquezas naturais, né? Porque o Brasil do Vargas, 1930, é um Brasil moderno. Tinha a Companhia de Siderúrgica Nacional, e criou ali a Companhia Nacional de Motores. Então a gente chegou a ter marcas automotivas. Quando você analisa o avanço tecnológico brasileiro atual, eu pergunto a vocês qual é a marca nacional de automóveis que o Brasil tem? Nenhuma. Na atualidade? Nenhuma. Se você olha aí o que está rodando no trânsito de Campo Grande, por exemplo, as marcas são todas de países desenvolvidos ou países emergentes.
Então, assim, nossa, tem de país emergente circulando em Campo Grande e o Brasil é um país emergente e não desenvolve tecnologia automotiva? Tem. A Hyundai e a Kia são da Coreia do Sul, que é um país emergente como a gente, tá? Então, são esses pontos que eu quero que vocês vão analisando, tá bom? Parece, mas é muito complicado. Não é complicado, é bem tranquilo, gente, bem tranquilo. Um país que não desenvolve tecnologia, ele fica dependente tecnológico de outras nações. Como que a gente sabe que o Brasil está dependente atual? Depende dessas tecnologias estrangeiras. Quando a gente teve uma pandemia, a gente não produzia nem máscara. Teve que importar todos os insumos da China. E aí o mundo todo também queria importar esses produtos, aí a gente ficou naquela competição e ficou faltando aqui as coisas para a gente nesse período da pandemia, né? Além de respiradores, até máscara, a gente não estava mais produzindo aqui na indústria nacional. Beleza? Uma outra característica, mão de obra qualificada, tá? Então, a mão de obra que a gente tinha, que é uma mão de obra mais clássica, né? Que executava ali trabalhos braçais, agora a gente tem uma mão de obra mais qualificada, então tem que ter um aprimoramento, estudo, isso também é uma marca da nova ordem multipolar, né? O aprimoramento da pesquisa, do estudo, investimento em universidades, né? Investimento em educação. Percebam que as maiores potências mundiais têm os melhores índices educacionais do mundo, tá? E os países subdesenvolvidos e emergentes são aqueles que estão com a educação capengando, né? Por quê? Porque não investem nesse setor. Acham que esse setor não vai trazer lucro para o país, quando na verdade é o único setor que traz a riqueza para o país. Quanto mais você investe em educação, nessa mão de obra, no caso, né, melhor será para o futuro. Você pode falar que é um prejuízo na hora porque você está investindo bastante, mas no final é sempre um benefício, né? Isso. E aí a gente pode citar o exemplo, Paulo, aqui do Brasil. O Brasil é um exemplo de país que cortou da educação, cortou da saúde, da segurança pública também, mas cortou principalmente da educação. Numa PEC que foi aprovada no ano retrasado, que cortou por 20 anos investimentos nessas áreas. Tá? Cortou na educação, na saúde, na segurança pública. Aí veio o quê? Veio uma pandemia dessa. Olha como que está a saúde brasileira, né? Olha como que está a educação brasileira. Porque vocês fazem parte, nós fazemos no caso, né? Nós fazemos parte de uma minoria, que é aquela minoria que tem acesso à tecnologia, que tem acesso à internet. A maior parte da população que tem a mesma idade de vocês não está conseguindo ter aula online, tá? Então isso mostra a desigualdade social desses países subdesenvolvidos e emergentes. O grande problema da pandemia é justamente a educação. É claro, a saúde, né, em primeiro lugar, porque a saúde tem que atender o cara ali que está infectado, que está doente, que precisa de toda assistência, mas a educação está escancarando aí uma grande desigualdade social que existe nesse país. Não são todas as pessoas da mesma idade de vocês que têm celulares. Às vezes tem o celular, mas não tem acesso à internet. E aí, como que vai assistir uma aula online? Entendeu? Também tem aquele negócio são eles que estão sendo prejudicados. Assim, não diretamente relacionado com o conteúdo, né? Mas esse negócio da pandemia, tava todo mundo falando que não ia chegar aqui, chegou e... E olha como que tá agora. Não se preparar. Né? Falaram, olha não vai ter Itália aqui. Teve Itália aqui. Tá tendo Itália aqui. Pois é. E tá até pior que a Itália já. Na verdade. Então, estamos bem pior que toda a Europa. Né? Só não estamos pior ainda que os Estados Unidos. Porque lá o governo foi mais inconsequente que o nosso aqui, né? Fala, Pineção. Você viu que ontem foi o dia que teve mais casos? Teve 70 mil casos. Bateu pois recorde. Isso. E aqui no Mato Grosso do Sul também nós batemos o recorde, né, de infectados ontem aqui. Então se cuidem, fiquem em casa. A gente está falando um assunto que você fala assim, mas não tem a ver com a aula. Tem a ver com a aula. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de ordem globalizada. Por que essa doença chegou tão rapidamente no Brasil? Porque o mundo é globalizado hoje. Porque se fosse no período da Guerra Fria, com certeza teria sido uma epidemia na China, mas não uma pandemia mundial. Entende? Como hoje nós vivemos numa era globalizada, que é isso que eu estou falando para vocês, muitas empresas, todo mundo quer comercializar com a China, não quer? Por quê? Porque a China é a segunda maior potência do planeta, porque a China tem muito capital, tem muito dinheiro, tá? Então o mundo todo quer vender para a China, ou o mundo todo quer que as indústrias chinesas também produzam para eles revender
nos países desenvolvidos. A Apple faz isso. Tá? Então, você tem ali, diariamente, pessoas do mundo todo indo para a China para negociar economicamente com os chineses. E aí tem o contato com pessoas infectadas, depois retornam para sua casa e aí disseminam o vírus, né? No caso do Brasil não foi assim. Nós tivemos brasileiro indo para a China, nós tivemos brasileiro indo para os Estados Unidos. Nós tivemos estadunidenses que foram para a China e se infectaram lá, voltaram para o seu país e aí os brasileiros pegaram lá dos Estados Unidos e trouxeram para cá, né? Os brasileiros ali da classe média e classe alta, é claro, né? Porque da classe pobre não consegue ir para os Estados Unidos porque não tem dinheiro para isso. Mas hoje estão afetando principalmente essa classe mais pobre aqui dentro do país, porque existe um grande desequilíbrio, né? Uma grande desigualdade social, que é algo que eu falo desde o ano passado para vocês. Um período desse, período de pandemia, mostra quão grande é a nossa desigualdade social. Quando a gente analisa, por exemplo, que para um dos métodos ali de prevenir o contágio do vírus é você lavar as mãos. Tem uma grande quantidade de pessoas no Brasil que não tem acesso à água potável. Entenderam? Então é assim que a gente analisa a desigualdade social de um país como esse, como o nosso, né, que tem dimensões continentais, certo? Então vocês estão vivendo como se fosse uma pesquisa, gente, uma pesquisa da atualidade. Eu sei que alguns vão aproveitar esse momento para usar para o crescimento para o resto da vida. Nós passamos por essa fase, né, e nós vimos o que o Brasil tem que melhorar para poder ser um país desenvolvido. Professor, Vocês estão acompanhando isso, tá? Fala, Paulão. aproveitando que a gente está falando desse negócio, o que deu do censo? Foi adiado, né? Vai ser feito ano que vem. Ano que vem? Ano que vem. Foi adiado. Esse ano não tem como fazer, né? Até o Enem, né? Vocês estão acompanhando, mas o Enem também O foi Enem adiado. Não, eu tô acompanhando porque minha irmã vai fazer de novo, né? Sua irmã vai fazer, né? Aí ela acho que vai ser em janeiro, fevereiro, por aí. Foi adiado Tinha para gente fevereiro. querendo em maio, a maioria votou em maio. Eu falei, votar em maio é a pior coisa, as pessoas só querem enrolar a prova. Olha, eu vou te falar, eu acho que maio não seria uma data ruim, porque eu acho que até fevereiro nós não teremos vacina ou vacinado todo mundo, se a vacina de fato surtir efeito como estão imaginando. Tem duas aí que estão bem avançadas, né? A mesma questão é o carnaval. Carnaval também. Propôs ir para março, eu acho, né? Mas eu acho que não vai ter vacina para todo mundo até lá. Mas Então talvez é um grande assim, risco, tenha né? até reduzido a ponto de poder ter, às vezes, também. Né? Sim, também, né? Porque vão ter duas modalidades esse ano, né? Vai ter o presencial e vai ter o online também, né? Vixe, mas online é meio complicado, né? Eu também acho. Eu conheci umas pessoas que colaram no simulado poliedro, que teve umas escolas que fizeram, o poliedro fez simulado online. Teve gente que pegou o primeiro do Brasil colando no simulado inteiro. Mas sempre vai ter, Paulo. Você acha que não? Sempre vai ter. É complicado, mas sempre vai ter, cara. Na sua opinião, as aulas não voltam esse ano? Olha, eu acho difícil, hein? Ainda mais agora, Não volta nem a pau. aumentando esse surto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Porque chegou, né? E aí é muito arriscado, né, gente? A gente não tem uma vacina ainda, que a gente tá falando de tecnologia. E olha que a gente tem um país que desenvolve muitas vacinas, hein? Mas a gente lembra não que tem ainda. há 3 semanas atrás falaram que nosso estado era um exemplo, professor? Nosso estado. Minas Gerais também é um exemplo. E olha como que tá Minas Gerais agora, né? Então, assim, eu acho arriscado para todos nós, né? Para colocar as vidas em risco, assim, é complicado. Mas vamos ver qual que vai ser a política pública, né? Adotada pelos nossos governantes. Porque, dependendo do que eles adotarem, a gente vai ter que seguir, né? Mas vamos ver. E vamos ver se vai ter política pública também, né? Porque tá tão estranho o nosso país, né? Tem que esperar, tá? Outro ponto, só para a gente fechar aí, nível de produtividade também, né? Dentro desses países, a produtividade não é produção, tá, gente? Produtividade, ela está inserida ali no que o cara consegue produzir e no que o cara consegue lucrar, principalmente. Né? Então, o nível de produtividade desses países desenvolvidos, dessas potências, é muito maior do que das potências emergentes dos países mais pobres. E, por último, eu coloquei lá para vocês, consenso de Washington. O que é esse consenso de Washington?
Quem quiser pode anotar aí. Aula que vem eu vou voltar desse ponto, mas eu quero muito que vocês prestem atenção no que eu vou explicar. Ao final ali da Guerra Fria, as potências elas criaram um método de emprestar dinheiro para os países subdesenvolvidos, tá? Para que eles pudessem também alcançar um desenvolvimento, um crescimento econômico, social, político, né? Esse consenso de Washington ele vem junto com uma nova política econômica mundial, né? Um novo modelo do capitalismo, melhor dizendo, que é o neoliberalismo. É o neoliberalismo que traz o consenso de Washington. A gente vai falar de neoliberalismo na América nas próximas aulas, tá? Então, o consenso de Washington foi feito com todos os países desenvolvidos, as principais potências, em que eles discutiram como eles emprestariam dinheiro para esses países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil. O que esses países deveriam adotar, quais as medidas para que eles pudessem pegar ali empréstimos, tá? Então, uma das características do consenso de Washington, a abertura econômica. Esses países deveriam fazer abertura econômica. O que é abrir abertura econômica? É abrir a economia, né? Permitir a entrada de multinacionais, de transnacionais, tá? Para que essas empresas consigam ali, empresas de fora, de países desenvolvidos, né? Consigam investir dentro daquele território, tá? Além da abertura econômica, você tem um outro ponto que eu quero que vocês anotem também, que se chama privatizações. Então, os países subdesenvolvidos deveriam privatizar as empresas estatais. Para quem não sabe o que é privatização, é você pegar uma empresa que está ligada ao Estado e vendê-la para o capital privado. Vou dar um exemplo. O Vargas, lá na década de 40, ele criou uma empresa chamada... não é nem a Eletrobras, é a Companhia Vale do Rio Doce, tá? Que era uma empresa de extração de minérios. Beleza? Era a maior empresa estatal que nós tínhamos, até maior que a Petrobras. E se comprova isso na atualidade, porque é maior que a Petrobras. Tá? Na década de 90, o presidente daquela época, o Fernando Henrique Cardoso, ele pegou a Companhia Vale do Rio Doce e privatizou ela. Vendeu ela, tá? Para o capital privado, nacional e estrangeiro, né? Acionistas compraram ela. Tá? E aí a Companhia Vale do Rio Doce, que era estatal, passou a ser privada. Então ela não pertence mais ao Estado. Isso é o ato de privatizar. Beleza? Você pega uma empresa que é do Estado e vende para o capital privado, vende para pessoas. Então é como se o Paulo tinha dinheiro, foi lá e comprou a Companhia Vale do Rio Doce e virou dele. Por isso que hoje a Companhia Vale do Rio Doce, chamava assim no passado, hoje ela só é Vale, né, que ficou famosa aí, mais famosa ainda com Brumadinho e Mariana, né? O estouro das barragens, tá? Então isso é uma das saídas também. Todo mundo ficou sabendo mais depois de Brumadinho, mas esqueceram que Mariana foi tipo o pior desastre ambiental que já teve no país. E a gente só lembra disso quando eu cito também o assunto, porque se eu perguntar quem é que estava pensando em Mariana e Brumadinho nos últimos dias, ninguém. Foi esquecido, né? Esquecido. Quem ocasionou toda aquela destruição, as pessoas que acabaram morrendo, né? As cidades que eram históricas que acabaram deixando de existir, tá? E então isso é o ato de privatizar. Você pega uma empresa estatal e vende para o capital privado. Isso é uma das saídas também do Consenso de Washington. E tem a terceira. A terceira, na minha visão, é a pior para a sociedade de qualquer país, tá? Principalmente a sociedade mais pobre. Porque a terceira se chama corte de gastos públicos. Anotem aí também que isso é importante. O que é cortar gasto público, gente? O que é gasto público? É gasto com saúde. Foi o que o Brasil fez. É cortar gasto com saúde, com educação, com segurança pública, tá certo? Saneamento básico. Isso é cortar gasto público. O Brasil faz isso também a partir da década de 90. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai sentir mais quando uma nação subdesenvolvida como a nossa corta gasto público? O mais pobre, entenderam? É a sociedade mais pobre que acaba sentindo mais. Por que esse cara vai sentir mais? Porque ele depende daquilo ali, né? Ele ganha um salário muito baixo, né? Então ele precisa ter uma saúde pública para ele poder ter uma qualidade de vida. Ele precisa ter uma educação pública ali de qualidade para que o filho dele também possa usufruir daquilo ali. Tá? Ele precisa ter segurança pública, policiamento, né, nessas áreas, principalmente nas áreas mais
periféricas, afastadas, que é assim que o Brasil se distribui por falta de planejamento, que é algo que a gente vai falar mais para frente também, né? Então, saneamento básico. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu já falei, é importante que vocês acompanhem os jornais. Eu sei que é chatinho, mas acompanha, porque a geografia tem muita atualidade para a gente poder discutir. 2 semanas atrás, o Congresso Nacional aprovou uma nova lei que se chama Marco do Saneamento Básico no Brasil. Certo? Acho que eu vi esse negócio em algum lugar. Por que aprovou esse marco do saneamento básico? Porque o Brasil não tem saneamento básico, na sua maioria. Tem várias áreas que não tem coleta de esgoto, coleta seletiva de lixo. Tem várias áreas que não tem água tratada, água encanada, água potável chegando para essas famílias. Tá? E isso fica muito mais escancarado, muito mais forte num período como esse que a gente está passando, né? Que é um período aí de pandemia, que as pessoas necessitam do básico e a gente não tem nenhum básico para oferecer para elas. Tá bom? Beleza? Então esses são os 3 critérios do consenso de Washington, os mais importantes que eu quero que vocês lembrem e anotem aí. Tá? Primeiro, a abertura econômica. Segundo, privatização. Terceiro, corte de gastos públicos. Tudo isso o Brasil faz no início da década de 90. O Brasil quer receber dinheiro. O Brasil estava em crise, que foi deixada pelos militares para o governo civil. Quem é que introduz o neoliberalismo no Brasil? Fernando Collor de Mello, que é o primeiro presidente da redemocratização eleito diretamente pelo povo, né? Eleito no voto direto, tá? Porque o que antecede ele é eleito indiretamente, né? Que é o José Sarney, tá? Sarney que só assumiu porque o Tancredo Neves acabou morrendo, o avô do Aécio, tá bom? Bom, e fechando aqui rapidinho, nós temos ali a emergência do Japão e da Alemanha, né? Ao final ali da Guerra Fria e nessa nova ordem multipolar, como potências, aparecendo como potência. O Japão, que vinha daquela destruição da Segunda Guerra Mundial, muda o seu modelo econômico, investe na indústria, ó, em tecnologias e dá um grande boom, né? A Alemanha, depois da unificação, também se torna a maior potência da Europa. Tá? E de contrapartida, a Rússia, que eu tinha comentado com vocês, sai da Guerra Fria em decadência, por quê? Sai quebrada economicamente, né? Mas ainda apresenta um grande arsenal militar, tanto é que vende muita arma no mundo todo e hoje está retomando essa indústria bélica, né? O setor industrial russo, ele sai da Guerra Fria ali obsoleto, ultrapassado, né? Dando mais prejuízo do que lucro, e hoje ele já está mais modernizado. Então dá para a gente dizer que o Putin melhorou muita coisa na atual conjuntura econômica política russa, né? Apesar de ser ali um presidente extremamente autoritário, né? Repressivo, tá? E de desenvolvido para emergente, aquilo que eu contei também. Então, no início ali da década de 90, a Rússia também vai adotar o neoliberalismo para poder conter a crise econômica. Então a Rússia sai em baixa, né? E aí só consegue recuperar a economia no início dos anos 2000. Por isso que volta a ser emergente, mas não é um país desenvolvido. Beleza? Eu vou parar aqui com vocês. Aí a aula que vem a gente já vai falar um pouquinho mais. Vamos falar da China, vamos falar ali da América, né, do restante do continente americano. Alguém quer perguntar alguma coisinha, gente? Não entendeu? Não. Quer falar alguma coisa? Tá tudo de Quer boa. comentar? Esse capítulo não é muito difícil. De boa. Esse capítulo é bem tranquilinho, Deixa eu anotar Sim, aqui. sim. China. Vamos continuar da China. Ainda mais que a base dele é do capítulo anterior, né? Da Guerra Fria e tal. A gente tá. É que agora sim, a gente vai entrar num assunto mais moderno, né? Então passamos da Guerra Fria e entramos na ordem multipolar, que é o que nós vemos hoje. Então estamos pegando pós-Guerra Fria o contemporâneo, tá? Por isso que discussões contemporâneas, tudo que vocês puderem ver na mídia ou nas pesquisas que vocês fizerem agora, podem fazer pesquisa, gente. Pesquisem mesmo. Tragam para a aula, vamos discutir aqui na aula, porque isso acaba enriquecendo mais ainda a nossa aulinha, né? Quando vocês participam, ficam